É, Ah, né? então pode ser. Aqui é 19 bastante horas 30 arborizado e é minutos. muito aberto também. Ah, tá. A gente já se apaixonou por São Paulo, por Goiânia, mas agora nós vamos começar. Eu Sou a primeira Timóteo. vou aproveitar com a nossa querida Nessi, e eu vou pedir, Nessi, para você orar, pedindo a bênção e direção de Deus para esse nosso encontro, para essa nossa aula. Pode ser? Pode sim. Estão me ouvindo? Sim, alto e claro. Amém. Pai amado, obrigada, Deus, por esse momento tão especial de estarmos todos juntos aqui, na Sua presença, Senhor, para ouvir e aprender um pouquinho mais, Senhor, da Sua palavra. Obrigada, Deus, pela vida de cada um que está aqui. Abençoa, Senhor, o pastor Betão, que o Senhor possa colocar na mente dele, para que ele traga para nós tudo o que ele já estudou, tudo o que ele aprendeu, para que possa ser transmitido hoje para nós. Obrigada, Deus. Que esse ensinamento seja sempre para honrar e glorificar o seu nome, que a internet de cada irmão aqui funcione, tira todo impedimento de algum irmão que tiver que entrar, que todos consigam estar aqui para aprender um pouquinho mais da sua palavra. Pai. Obrigada, Deus. Obrigada mais uma vez por cada um, que nós tenhamos uma noite abençoada na sua presença aqui. Em nome de Jesus, é assim que eu te agradeço e creio que o Senhor está presente. Amém. 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 Gente, é com muita alegria que eu estive olhando. Já nós temos mais de 70 pessoas que estão assistindo as gravações. Glória a Deus. Isso é um bom número. Isso é muito positivo. Há um trabalho nesse sentido, tá? E eu não fiz, a gente não fez divulgação, só entre vocês, tá? Talvez depois a gente pense em fazer alguma coisa. Mas para quem não acompanhou na última aula, a gente teve a irmã Maria Alice fazendo uma exposição. Ela expôs a visão a visão de sobre o milênio. E para quem se lembra, na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre a carta aos Tessalonicenses, eu enfatizei que a minha intenção não era entrar tão profundamente em alguns aspectos, como, por exemplo, as 70 semanas de Daniel, que começa que no capítulo 12 elas terminam com o dia do Senhor. E, e para quem já leu, se você nunca leu Daniel, faça uma leitura, tá? Que tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Há também um outro aspecto que é importante a gente colocar, tá? Que Paulo fala acerca da volta de Jesus, mas não é só Paulo que fala. O próprio Jesus falou da sua volta, tá? Aliás, Mateus 24 é muito lido, tá? Também ali no final do Evangelho de João, também. Opa, tem alguém me chamando aqui. A irmã Maria Alice. Seu telefone me ligou, irmã Maria Alice. Deve ter sido sem querer. Então, tem muita coisa, né, nesse sentido, mas tem muita coisa também. Cuidado quando você lê os profetas. Então, eu preciso esclarecer algumas coisas. Há alguns eventos que estão relacionados com o cativeiro de Israel. O que acontece? Desde o princípio, Deus escolhe um povo, Deus escolheu um homem, Abraão. Depois ele escolhe uma família. Depois ele escolhe um povo, para que o seu nome seja anunciado entre os povos, para que as pessoas conheçam a ele. Só que nesse processo, algumas coisas acontecem de maneira equivocada. Ou seja, alguns povos, algumas pessoas que foram escolhidas são passíveis de erros ou de dificuldades, tá? Inclusive, quando a ideia, o plano de Deus, quando ele cria o mundo, era para que o homem andasse com ele no jardim. O projeto de Deus era esse. O projeto original de Deus era que o homem andasse com ele.
porque o homem se perdeu. E Deus está buscando trazer o homem de volta. Só que nesse processo de separação do homem de Deus, o homem se envolveu com o pecado, e Deus é santo, Deus é puro. A única coisa que separa o homem de Deus chama-se pecado. Vou repetir. A única coisa que separa o homem de Deus chama-se pecado. Quando você... Aí, Deus vendo a situação do homem, mandou, escolheu um povo, não deu muito certo. Tirou esse povo lá da terra do Egito, não deu muito certo. Gente, o povo viu aquela saída do Egito de maneira milagrosa. Viu as pragas, viu o mar se abrir, viu a coluna de fumaça, viu a coluna de fogo, ficou no deserto, comeu o maná dos céus, não foi suficiente. Eles viram as tábuas da lei, eles viram a manifestação de Deus, eles viram o rosto de Moisés resplandecendo por ter falado com Deus face a face. Não foi suficiente. Aí você fala assim, mas esse povo era incrédulo mesmo, hein? Ô, gente incrédula esse povo de Israel. Não é? Quando você olha, quando você lê, você fala assim, é impossível. Os caras viram tudo aquilo e não... Ô, gente incrédula. Aí, esse povo se distancia tanto de Deus, mas tanto, que Deus chega um momento que fala assim, não, eu não aguento mais. Não dá. E corrige esse povo. E corrige de forma inesquecível. Tanto que o Israel foi vacinada contra a idolatria. Tornou-se uma nação monoteísta. Mas, sendo uma nação monoteísta, mesmo assim, ainda tinha lá suas dificuldades com Deus. O templo, que era uma referência para adoração a Deus, o templo que era o lugar que eles que tinha ali do sacrifício e tudo, para mesmo com tudo isso, chegou um momento que não deu. Aí o povo se dividiu, os reis, um pior que o outro, se separaram. Quando os reis começam a andar longe de Deus e levam a nação à destruição, Deus levanta alguns profetas. Aí começa, no século VIII, antes de Cristo, o que nós chamamos de profetas escritores. Aí nós temos ali os profetas menores, temos os profetas maiores, e temos, inclusive, profecias que descrevem a geografia da época, de norte a sul, que tudo seria destruído. E a destruição vem. As primeiras profecias vêm contra o Reino do Norte. As primeiras profecias. E depois, as outras profecias, elas vêm também contra o Reino do Sul. Reino do Norte, tá? Cuja capital era Samaria. Então, texto fora de contexto serve de pretexto, por isso eu quero chamar a atenção de vocês. Então, nós temos ali algumas colocações do profeta Ezequiel, do profeta, como eu já citei, Daniel, quando ele fala das 70 semanas, e ele fala do dia do Senhor, tá? E também do profeta Amós, falando justamente da destruição que haveria de vir, e ele cita o termo dia do Senhor, que seria de juízo e de destruição. Antes de entrar no capítulo 3, porque Paulo, quando ele começa, para nós começa aí com, finalmente, em algumas traduções, no entanto, ou muito embora, porém, todavia, contudo, por isso que eu estou dando abrindo esses parênteses. E também respondendo a uma pergunta que foi feita pela irmã Maria Alice, a quem eu tenho um carinho muito grande e agradeço pela exposição que ela fez na semana passada. E, depois disso, o que acontece? O Reino do Norte
é invadido, o Império Medo-Persa vai lá e destrói tudo. Alguns achavam que aquela invasão era o dia do Senhor, porque dali não sobrou ninguém. Eles foram massacrados. A palavra correta é massacre. Alguns dispersaram, fugiram, tá? Mas não passou muito tempo. Aí a mesma coisa aconteceu com o Reino do Sul, que também foi levado cativo para a Babilônia, porque o Império Medo-Persa ele se desfez. O Império Babilônico, aí o Império Babilônico vem, a Babilônia toma conta daquela região, torna-se um grande império, e a Babilônia tinha uma forma muito legal, é aí onde você começa a ver o que está acontecendo ali. Aí você vê que, lembra de Sadraque, como foi pregado domingo pelo pastor Abner? Aliás, você que está assistindo esse vídeo, hoje, esse foi gravado dia 4 de junho. No domingo, a mensagem do pastor Abner foi exatamente sobre o livro de Daniel. Pega lá, o vídeo está gravado lá, está no site da igreja. Pensam. Ele foi muito feliz com aquela mensagem. Quem não assistiu, assiste a gravação. E aí Daniel começa a descrever, lembra? Mene, Mene, Tekel, Parfa, Parzim. Aí começa, inclusive, a queda daquele rei. E esse império, ele começa a entrar em decadência. Aí, quando ele entra em decadência, entra o Império Romano. Só que nesse período, desses dois reinos, aí surge lá um rei, Nabucodonosor, ele vem, ele cerca a cidade e leva cativo para a Babilônia aquele povo. E eu gosto sempre de citar que naquela época, a distância entre Jerusalém e a Babilônia dava 1.200 quilômetros. É como se você saísse daqui a pé e fosse até ali, o sul da Bahia, na divisa com o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, de carro até o Rio de Janeiro, dá 5 horas e meia. Ainda tem mais 600 quilômetros pela frente. Porque aqui é mais de 900. Então, até a Goiânia é 900. Então, para vocês terem uma ideia, eles fizeram isso a pé. A pé, os que foram levados cativos. Por quê? Escravo não tinha direito à montaria. É por cara aí pensando que besteira que nós fizemos para merecer isso. E nisso também escreve Jeremias. E Jeremias não entendia o que estava acontecendo, porque tamanha destruição. E quando Jeremias escreve e profetiza sobre Israel, ele está profetizando sobre essa desgraça toda. Não confunda com o que acontece, que está previsto para acontecer depois. Ok? Tome cuidado com isso. Inclusive, para ficar bem claro, Deus está dizendo para eles o seguinte: lembra aquele versículo? Eu pensei os planos que eu tenho para vós, plano de te fazer prosperar e não te causar dano. Aí teve gente que já interpretou que era por causa da segunda vinda de Jesus, que ia ter passar pela grande tribulação. Não é. Está se referindo ao cativeiro babilônico. Tá? Muitos desses textos foram escritos nesse período. Então tome cuidado. Após isso, o grande e terrível dia do Senhor, que está descrito lá em Daniel, lá no capítulo 2 e também lá no capítulo 20, muitos entendem que seja a primeira vinda de Jesus. Aí nasce o Messias, aí abre-se o parente da graça, mas aí não é dia do Senhor. Porque alguns interpretam que começou o dia do Senhor e alguns entendem que começou o milênio. É interpretação bíblica. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Porque alguns entendem também que a profecia que começou lá em Isaías 9:6, ela é atemporal e não é cronológica com o que Isaías escreve lá nos capítulos adiante. Cronologicamente falando. Porque é profecia. E, nesse caso, a interpretação ela não pode ser dada cronologicamente, sim de forma atemporal da sequência que está escrito.
Percebam o que eu quero dizer. Compare Isaías 9:6 com o que está lá na frente. Perceberam? Só para a gente se posicionar. Aí, a gente chega agora aqui. Paulo dá essa descrição toda que ele já deu em todos os capítulos da primeira carta, final do capítulo 1, final do capítulo 2, final do capítulo 3, capítulo 4 ele expande um pouco mais e um pouquinho no capítulo 5, falando sobre a volta de Jesus, sobre a segunda volta de Jesus. Segunda volta de Jesus, que ele diz muito, muito claramente: aqueles que ficarmos vivos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiros. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num piscar de olhos e encontraremos com o Senhor nas nuvens. Opa! Eu estou parafraseando, que algumas versões trazem colocação um pouquinho diferente, mas o sentido é muito, muito próximo disso, que eu estou parafraseando. Então ele está dizendo Você que está vai ter um... falando do capítulo 5? Isso, capítulo 4. Estou no capítulo 4, eu estou pontuando para você entender a minha cronologia, porque eu estou falando de cronologia, tá? Quando eu chego aqui, aí surgem as dúvidas. Até então, estão falando de que a coisa, cronologicamente, você pode, com relação aos profetas antigos, os profetas, a cronologia pode não ser exata. Por isso, agora é a minha posição, que a cronologia nas profecias, em alguns aspectos, ela não é cronológica com os fatos que ocorreram no período em que ocorreu ou na maneira que foi escrita. Por isso, não sou só eu. Aliás, eu quero dar crédito aqui também ao pastor Hernandes Dias Lopes, tá? Um dos quais eu sou um admirador, que ele é muito conciso nessa colocação. Quem puder ler o livro dele, tá? Quando ele fala sobre Tessalonicenses, ele faz um posicionamento, e ele faz um posicionamento também, ele tem um posicionamento muito claro com relação a milênio. Gostei muito. O pastor Hernandes Dias Lopes admiro, homem de Deus e muito conciso no seu raciocínio. E aí, ele também tem o posicionamento de que, quando você chega a falar do arrebatamento, que a igreja vai ser tirada desse mundo e teremos corpos glorificados. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Por isso, eu tenho dificuldade em entender que nós que estamos com o corpo glorificado, vamos voltar aqui para reinar, com o pessoal reclamando que está com trânsito, o pessoal indo fazer compra no supermercado. Percebeu o que eu estou dizendo? Nós estamos com o corpo glorificado, irmão. Cara, nós estamos reinando no meio desse povo aqui que está enfrentando trânsito para ir para o trabalho, que vai estar brigando com o preço das coisas no supermercado, que vai estar reclamando que tem gente passando fome, vai ter gente passando frio, tendo peste, tendo encrenca. Por isso, na minha concepção, a gente não vai vivenciar isso, porque estamos com o corpo glorificado. E uma vez que estamos com o corpo glorificado, a gente não vai estar no meio dessa miséria que é essa vida aqui na Terra. Ah, algumas pessoas chamam a Terra aqui de inferno. Não. O inferno é muito pior. Por isso é que nessa cronologia em que os fatos são descritos, com relação ao reinado, Satanás ser preso, o milênio de Cristo, e como eu já disse, tá? A minha posição é que a gente não vai vivenciar isso, nessa condição. Um corpo glorificado, reinar junto com Jesus nessa terra. Ah, Betão, isso quer dizer que todo mundo vai morrer e vai ter um reino especial e a gente vai reinar junto com Jesus? Queridos, na minha forma de ver, estar reinando com Jesus é não estar mais em contato com nada dessa terra. Eu me lembro quando a Bíblia descreve, no momento em que o templo, o tabernáculo foi erguido, lá no deserto, e que foi feita a consagração do tabernáculo. Você se lembra que naquele momento a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé? A glória do Senhor, para mim, ali estava. O Senhor Deus Todo-Poderoso, os seus anjos, a glória fazia parte de tudo isso.
Lembra quando foi consagrado o templo? O primeiro templo, não o que foi reconstruído. Que também, aqui tem aquela oração de Salomão, tal, 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 e a glória do Senhor tomou o templo. Na minha cabeça, na minha imaginação, é como, eu não sei se vocês já andaram, eu ia buscar o Tiago no litoral às vezes, não, ia todo final de semana, e nós pegamos uma vez um nevoeiro no meio da serra, aquele nevoeiro que tomava conta de tudo, que você não enxergava a mais de 10 metros à sua frente. Você imagina uma situação como aquela em que você não consegue enxergar nada, você só vê o branco, 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 branco. Quando a Bíblia diz a glória do Senhor, de maneira que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Imagina, na minha cabeça, isso é interpretação minha, isso é visão minha. Você pode falar assim, Beto, não é nada disso, cara, você está viajando a batatinha. Quando a glória do Senhor toma conta de um lugar nessa proporção, para mim estão ali Deus Todo-Poderoso, os seus anjos junto com ele. Só que a nossa visão humana não consegue enxergar. Até me emociona. Pastor, Imagina, gente. Espera um pouquinho para só, deixa eu só mim, fechar o raciocínio, para a gente não perder o raciocínio. Eu vou deixar você perguntar. A glória tomando conta de tudo aquilo. Ah, sim, nesse momento podiam ter anjos ali junto com na glória. Porque nós vamos ter corpo glorificado e nós vamos estar no meio da glória do Senhor. Ah, pode ser que tenha um reinado da glória do Senhor, só que a gente não vai estar vendo esse povo, essa miséria toda. Na minha cabeça, é assim. Ah, é assim que está escrito que vai ser, Betão? Não. É interpretação minha, é a exegese minha, depois da leitura desses textos e do livro de Apocalipse. Ah, então nós vamos ter uma batalha. E como é que nós vamos batalhar contra Satanás? Não, não, querido. Eu acho que a gente não vai batalhar. A nossa batalha vai ser aqui quando o iníquo for revelado, quando o homem da maldade for revelado. E nós vamos estar aqui. Quem estava domingo no culto das 8 horas da manhã, e o pastor Grava, depois da mensagem, disse uma coisa que, para mim, foi fortíssima diante do que nós estamos vendo. Ele disse assim, ó, virão dias terríveis em que seremos confrontados quem é do Senhor e quem não é do Senhor. E aí, nesses dias, aqueles que são de Jesus vão ser provados. Eu estava ouvindo aquilo, eu falei, Deus é profecia. O senhor não está profetizando e não percebeu. Domingo, de manhã, foi no culto das 8. Depois, no culto das 10, ele não estava muito bem. Aliás, continuo orando por ele, pelo pastor Grava. Ele não estava muito bem, ele saiu. E ele não repetiu e eu estava no culto das 6 horas também. Eu tive nos 3 cultos. Se estava no culto das 18, ele também não falou nada. Ele falou só para o pessoal que estava às 8 da manhã. Aí eu me senti um privilegiado. Porque, para mim, era Deus usando a boca do pastor para profetizar. Vai ter dia que a coisa vai ser muito complicada. E aí, eu acredito que será o princípio das dores. Eu acredito que será a grande tribulação. Ah, então você é tribulacionista? Sim. Porque para Sodoma e Gomorra ser destruída, a maldade daquele povo chegou às narinas de Deus. E hoje não está diferente disso. Ai, Betão, isso é terrorismo. Você está colocando medo das pessoas. Não, não, queridos, calma. Eu estou dizendo que é a minha visão, é a minha interpretação. Depois disso, a igreja vai ser tirada daqui. E quando a igreja for tirada daqui, aí nós teremos corpos glorificados. E glorificados, juntos com Jesus, reinaremos. E o reinado de Jesus vai ser na seguinte direção: todo olho vai ver que ele veio.
todo olho vai saber que ele voltou. Ninguém vai poder dizer, puxa vida, a Bíblia diz que todo olho verá. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vou dar um exemplinho rápido para vocês. Quando Jerusalém incendiou, quando Nero tocou fogo lá em tudo, tá? A notícia, em alguns lugares do mundo, tá? Só chegou depois de meses. Meses. Em, no final da década de 60, começaram as transmissões via satélite. Quando começaram as transmissões via satélite, as pessoas achavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento, que via satélite todo mundo poderia ver na televisão. Quando o homem pisou na Lua, a transmissão foi ao vivo. E muita gente pensou que Jesus ia voltar naquele período e que todo mundo poderia ver na hora que estivesse transmitindo isso. Quando houve a queda do Muro de Berlim, o mundo inteiro viu quando começaram a quebrar o muro. E teve transmissão ao vivo. Eu achei que não fosse naquele momento. Hoje, com a internet, com a velocidade que nós temos de informação, a qualquer momento, gente, a gente pode ter todos os canais transmitindo a mesma coisa, a mesma informação. Dá para acontecer, dá para fazer. Então, hoje nós temos muito mais recurso que tínhamos na época que Paulo escreveu essas coisas. Hoje está muito mais fácil. E está muito mais fácil também para alguém se posicionar diante de uma telinha, como eu estou fazendo aqui agora, e falar com milhões de pessoas e começar a dizer: gente, acabou esse problema, é o problema de vocês. Eu estou aqui para resolver tudo. Eu sou a solução para os seus problemas. Como dizia aquele programa tinha, os seus problemas acabaram. Vai chegar alguém que vai ter um posicionamento desse. Quando esse alguém chegar, e não vai demorar muito, aí fique preocupado. Fique atento, porque aí começa também a apostasia. Quando começar a apostasia, queridos, você vai dizer, Betão, mas apostasia, ou em nossos dias, tem gente que não suporta a palavra de Deus. Nós vimos agora o que está acontecendo no norte da África, tá? Pega pouco. Pega pouco. Mataram num dia 200 cristãos. 200 num dia. Igreja queimada. Gente, o presidente da França veio aqui no Brasil, que tem no país que ele estava, de onde eles pegam urânio, a guerra civil tomou conta, mataram todos os cristãos, e um regime militar tomou conta lá, e por isso que ele veio aqui para ver se para começar a produzir urânio aqui no Brasil, porque de lá ele acredita que não vai sair mais nada. E lá se. Então, e foram lá que mataram um monte de cristão. O povo descontente com o governo tem em todo lugar do mundo, aqui no Brasil, inclusive. Alguém que diz, vou resolver todos os problemas, vou acabar com a fome, vou acabar com a miséria. Nós tivemos há pouco tempo um dizendo que ia fazer isso. A qualquer momento pode acontecer? Pode. Esse evangelho será pregado em todo mundo. Se alguém entrar na nossa conexão agora e pedir uma tradução simultânea por inteligência artificial, vai traduzir no seu idioma local em tempo real. Acabou o problema do idioma, acabou o problema da dificuldade de localização, geolocalização. E outra, só para vocês saberem, alguns muçulmanos estão orando, depois do Ramadã eles oraram, pedindo para que Deus se revelasse a ele. E sabe quem está se revelando? Issa.
Jesus Cristo, se revelando para muçulmanos. Ah, mas mas tem país fechado que a igreja não consegue mais entrar, como você falou agora, acabaram com a igreja. Jesus está se revelando lá. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, virá o fim. Aí Jesus vem, tira a igreja, tirou a igreja, estou repetindo. Não, então, você já falou isso agora há pouco, você está repetindo, é a terceira vez que eu vou repetir. Depois que ele tirou a igreja, nós teremos corpos glorificados. E aí o que se descreve, na minha visão, vou repetir agora para concluir, a batalha, o reinado é tudo espiritual, nada físico, nada com essa terra. Ah, tem uma pessoa que acredita que vai ter uma segunda chance para o povo judeu. Eu não acredito. É a minha posição, é a minha visão. Mas tudo isso é a minha visão. Como eu disse, já expliquei, que também não acredito que Apocalipse é cronológico. Tá, gente? E para finalizar o raciocínio, né? Só para vocês entenderem muito bem a minha, a minha coisa. E outra, ressurreição, ela não vai ser em duas etapas. Vai ser uma só. Tá ok? Na minha visão. E depois de 1000 anos de reinado, como pode ainda ter uma rebelião contra Jesus? Na minha cabeça, é tudo espiritual. Juízo ocorre para mim imediatamente após a segunda vinda. E lógico que, mais uma vez, poço com tampa e também corrente para amarrar espírito, é tudo espiritual. E aí, e para finalizar, em toda a Bíblia, você só encontra a expressão milênio em Apocalipse, que pode ser também uma alegoria. Essa é a minha visão. Ah, mas dá para discutir aqui, Betão? Se você começar a discutir só milênio, dá para discutir pelo menos 2 semanas. 3. Dá para discutir 3 semanas sem dificuldade. Se você for discutir só arrebatamento, também dá para discutir arrebatamento. Ah, mas então você falou que você foi taxativo. Lógico, estou colocando a minha visão com relação ao arrebatamento. Algumas pessoas acham, inclusive, que vai ter data. Ah, 7 semanas de Daniel. Dá para discutir também por meses. Se você pegar cada episódio e comparar com o povo de Israel. Ah, mas dá para discutir também o homem da iniquidade. Dá também. A besta que subiu do mar. Tá? E aqui, gente, na minha visão, são governos. Chifres são governos. Tudo ligado, relacionado. Inclusive, eu falei que depois eles são destruídos em ordem inversa. Guardem isso, que a gente vai ver isso. E eu acredito que a gente vai ver, que nós veremos isso. Nós veremos levantar alguém que vai dizer que é a solução para todos os males, antes do arrebatamento. Lembra que Jesus, quando ele falou do princípio das dores? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, tragédias. Nós vimos a pandemia. Aí eu entro no capítulo 3, quando Paulo diz, com toda a propriedade, finalmente, irmãos, orem por nós. Mas antes de eu continuar aqui no capítulo 3, a irmã Sueli havia levantado a mão, querida, pode falar. Pastor, o senhor estava falando de como será o arrebatamento, né? Que o senhor não faz ideia. Uma certa ocasião, eu estava orando, nós estávamos fazendo um grupo de oração e eu me vi noutra dimensão. Olha que benção, a irmã Sueli teve uma visão orando. Aí tem gente que tem dificuldade com isso, viu, irmã? O pessoal que está assistindo a gravação, fiquem tranquilos. Irmã Sueli é bênção, tá? Está com a gente já há um bom tempo, é uma pessoa madura na fé, tá? Então, continua, minha irmã.
Então, eu me vi foi uma coisa muito rápida, tá? Então, será que não é isso que vai acontecer? A gente, de repente, deixa esse corpo carnal e tudo passa a acontecer no espírito? Exatamente, foi o que eu disse. Foi o que eu afirmei. Mas essa, como eu disse para a irmã, essa e para os irmãos, essa é a minha visão. Pode ser diferente? Eu posso estar equivocado na minha interpretação? Posso. O que a irmã Maria Alice falou na aula anterior, e ela deixou muito claro na visão dela, e eu não discordo dela. Aliás, que explanação maravilhosa, que ela fez a conexão desde o Velho Testamento, tá, até Apocalipse. Ela pegou, e lógico que ela não passou todos os pontos, mas ela nos deu um panorama da visão do que vai acontecer conosco. E que, quando relata dia do Senhor e também dia de destruição, tá? Está desde o Velho Testamento, vai acontecer com aquele que anda longe de Deus. E eu não discordo dela. Percebam que eu não discordei. Eu estou aqui colocando, além do que ela já colocou, além do que nós já vimos, eu estou colocando qual é a minha posição pessoal. Entendeu? E eu acho maravilhoso que a gente está aqui discutindo como gente com maturidade. Eduardo, levantou a mão? Pode Só, falar, querido. só me confirma a sua visão. Então, esse reino, essas batalhas espirituais dentro do milênio. Então, um milênio físico, na sua visão, não tem. É espiritual, todas as batalhas descritas, é isso? Exatamente. Exatamente. Ok, Na minha visão é obrigado. assim. Entendeu? Na minha visão, na minha interpretação. Tem gente que Eu acredita, também acho que é espiritual. sim, ótimo. Entendeu? Mas a gente tem que ratificar aqui. Tem gente que acredita que a igreja vai vir com Jesus, vai descer aqui na terra, vai pisar na terra e o corpo glorificado vai batalhar contra não glorificado. E vai ter a batalha do Armagedon, como eu já disse. O Vale do Armagedon, gente, se colocar só o exército de Israel contra o exército sírio, ali já lotou o vale. Não tem espaço. É uma linguagem, para mim, é uma linguagem, tá? Aí, uma alegoria, para o pessoal entender que vai ter uma batalha espiritual na qual será definido o final daqueles que ficaram longe de Jesus. Ponto. Porque, na Mas depois de realidade, 1000 nós já anos, vivemos uma batalha espiritual. tem gente que crê E exatamente cada nisso. E dia nós que já estamos passa, parece que está vivendo. pior, está mais difícil. Exato, tem gente que crê nisso, minha irmã. Por isso que eu não quero ficar aqui. Se eu for pegar todas essas visões aqui, como eu disse, só sobre milênio, vai dar pelo menos 3 semanas. Todos os dias. Então, não é nosso foco aqui. O nosso foco é Tessalonicenses, mas a gente não podia deixar de passar por esses temas e de fazer essa abordagem. E eu fico feliz de ter gente madura aqui na classe, como a irmã Maria Alice, como a irmã Sueli, como o irmão Eduardo, que faz colocações precisas. E essa pergunta do irmão Eduardo agora é muito boa para quem está ouvindo. Opa, então, você crê que é espiritual? Eu creio que é espiritual e para mim é. A batalha essa batalha vai ser espiritual. Até porque não cabe você vai reencarnar aqui para fazer uma batalha com gente que está encarnada. Desculpa usar a impressão encarnada, tá? Mas é só para vocês entenderem a minha visão. Ok, meu povo? Aí a gente avança. Mais uma vez eu quero agradecer a irmã Maria Alice, a irmã Sueli, o Eduardo. E aí a gente avança. Deixa eu só colocar o PowerPoint aqui para a gente pra ficar fácil. Para vocês verificarem, a gente continuar e concluir, né, minha gente? Ah, agora sim. Acho que eu consegui. Ficou um do lado do outro. Deixa eu mudar aqui, colocar ele com tela inteira. Vai ficar melhor e ficar mais bonitinho. Assim vocês visualizam melhor. Quem está no celular consegue ver melhor, ok? Então, continuando,
de onde a gente parou. Vocês estão vendo a apresentação no PowerPoint aí? Alguém diga amém. 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 Só que tá vendo a tela toda do PowerPoint, E não tá eu grande. desapareci da tela? Não, você Sim, tá do ladinho, pequeno. cantinho. Ah, eu tô. Então, peraí. Deixa eu corrigir aqui, que o cara tá aprendendo a mexer nesse negócio aqui, gente. Ah, eu tô do lado direito aqui, né? Tá bom. Hum. Ok. Mas dá Então, para ver, dá para ver a tela. a minha preocupação é que vocês vejam o texto, né? Que eu perdi completo. Ah, tá aqui a minha referência. Só a tela, não dá para enxergar. Eu, pelo menos, não enxergo o que está escrito. Só a escola bíblica, o resto eu não enxergo. Ok. Aí ele Agora começa sim. dizendo: finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Ou seja, depois de tudo que ele falou, ele finalmente, ou então, tem outras colocações, muito embora, no entanto, todavia, contudo. Finalmente, irmãos, orem, orem. Queridos, eu não sei como é que é a tua vida de oração, eu não sei quanto tempo você gasta em oração, eu não sei quanto tempo você aproveita em oração, mas uma coisa é certa, nós precisamos orar. Em primeiro lugar, quando ele fala por nós, ou seja, ele está falando dele, do Silvano e do Timóteo. Orem por nós. Eu não sei quanto tempo de oração você dedica aos pastores da nossa igreja. Eles precisam da oração. Ah, Betão, mas Deus não está sabendo o que os caras estão fazendo? Ou Deus não largou os caras aí, estão largados? Não, não, querido, não pensa dessa maneira. Pensa de maneira positiva. Pensa de maneira interativa. Pensa de maneira na qual o Senhor Jesus, ele quer comunhão constante com você. Por isso, ore. Por isso, ore. Por nós. Para quê? Olha para quê? Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida. Ou seja, encontre guarida nos corações, que as pessoas, ao ouvirem a palavra de Deus, parem para ouvir, prestem atenção e venham para Jesus. Eu não sei quantas vezes você teve a oportunidade de falar de Jesus para alguém. Quando isso acontece, gente, é um privilégio. E Deus usa a tua vida porque você tem o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, não sou eu e não é você, é o Espírito Santo. Nós somos apenas os proclamadores. Aquele que anuncia. No mesmo jeito que aconteceu no meio dos Tessalonicenses. Paulo esteve com ele 3 semanas. 3 semanas, formou uma igreja. Aí ele continua. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Tem que orar, gente, para que Deus livre o seu povo dos homens perversos e dos homens maus. Tem muita gente que não presta nesse mundo. Ei, Betão, você descobriu a lâmpada, eureka! Não, gente, eu sei disso. Eu sei disso, a gente sabe disso. A maldade está campeando no mundo. Então, a oração tem que ser para que Deus livre. E também, pois quando ele fala isso, gente, é lógico. Olha o que aconteceu lá em Atos 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio
havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando, trabalhando com eles, pois ele era um fabricante de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a ele e lançando maldições, Paulo sacudiu da roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei aos gentios. Então Paulo saiu da sinagoga, foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, que morava do lado da sinagoga. Cristo, chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus Cristo, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Sendo Galho, procônsul da Acaia, os judeus fizeram um conjunto de levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, tivessem apresentado queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse, mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolver o problema de vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal, uma vez que todos se voltavam contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas o Galho não mostrava nenhuma preocupação com isso. Você percebeu o tipo de gente que estava vendo ali? Os caras da própria sinagoga pegaram o cara, chefe da sinagoga, espancaram o cara. Não deu certo. Então, para você perceber, quando Paulo está escrevendo isso aqui, ele está falando que tem muito homem mau, que a maldade está solta. E não é diferente hoje, né, minha gente? Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Percebeu o que ele está dizendo, gente? Só para fortalecer, tá? Eu vou ler aqui. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, gente, não fica preocupado, porque Deus vai fortalecer você. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. O trecho que eu li está em Filipenses 1:6 e o outro foi Atos 18. Ele é quem vai nos fortalecer. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ô Betão, você acabou de falar agora há pouco que 200 foram mortos lá no norte da África em um só dia. Gente, morte anunciando Jesus, fiel a Jesus, é passagem para a vida. Ô Betão, tá meio trágico esse negócio, hein? Tá começando a assustar. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. Ou seja, o que foi ensinado, o que foi passado, o que foi orientado, eles estão continuando a fazer. Não vão parar de fazer. Você também, querido. A tua vida, minha querida, a tua vida é para o mundo a pregação do Evangelho. A tua vida é o anunciar do Evangelho. Da feijão? Continuando. Não tem O Senhor feijão? considerará os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Quem é que vai fazer isso? Quando ele usa a palavra aqui, ó, perseverança de Cristo, eu quero salientar que ele usa hipomonem. Nós já falamos sobre isso aqui.
Hipomonem, paciência, longanimidade, graça de suportar o peso. A graça, a alegria de suportar o peso quando a coisa complicar. E ele continua. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam em nós. Lembra aqueles irmãos que estavam assim, opa, Jesus vai voltar, para tudo, vamos esperar Jesus, não precisa mais trabalhar. Não, não, não. Nós vamos continuar vivendo a nossa vida. Deus continua preservando a sua vida. Ei, Betão, você não sabe como é que é a minha vida. Você não sabe as minhas dificuldades. Você não sabe o que eu passo. E a impressão que eu dou, às vezes, é que Deus até esqueceu de mim. Não, meu querido, não, minha querida. Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando de você. E quando ele achar que você não pode suportar, ele vai dar o escape. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Lembra disso? Aí ele fala o seguinte: pois vocês mesmos sabem que devem seguir o nosso exemplo. E seguir aqui o nosso exemplo, a palavra que ele usa aqui é mimestai. Mimestai. Lembra quando a gente brincava de fazer mímica? Que você tinha que imitar a mímica do outro? Exatamente isso. Vivam de maneira tal que sejam tão parecidos com ele que quando as pessoas olharem para você, vão dizer assim, mas será que ele não é o próprio Jesus? Exemplo em tudo que faz, na forma de viver, no jeito de falar, no jeito de proceder. Percebam que vai ter provação, vai ter prova. Deve seguir o nosso exemplo. Ou seja, Paulo ele usa essa mesma palavra em várias de suas cartas, no verso 9. Lá em Hebreus, é a mesma palavra, Hebreus 13, 7, 3. E lá em João 11, tá? 1 Tessalonicenses 1, 6, 2, 14. Aliás, agora é outra palavra, desculpa, 2,14 é outra palavra. A outra palavra é Dorian. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Dorian. Ou seja, pelo contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não se encosta nos outros. Não se aproveita dos outros. Serve, busca servir. Propósito é servir. Betão, você não sabe o país que eu moro. Aqui, se eu dar a mão, os caras vão querer meu pé. Se eu ameaçar de dar a mão e o pé, eles pegam o meu corpo inteiro. Aqui tem um bando de gente que é vagabundo e que, se deixar, vai querer que eu coloque comida na boca deles. Isso é uma verdade? Lá também era, naquele período também era. Não era diferente de hoje, não. Lá havia uma desculpa. Não, Jesus vai voltar, então não precisa fazer mais nada. Aqui, tem um pessoal que diz assim, ó, o governo vai me dar. Eu não preciso me preocupar. Tem isso aqui também, gente. Tem gente que acha que não é suficiente viver do jeito que eu tô, tá bom. Eu tenho que comer hoje. Alguém me deu uma doação hoje, tá ótimo, não preciso fazer me preocupar. O Brasil está querendo dizer que tem muito vagabundo no Brasil? Estou acusando ninguém, gente.
Estou dizendo que não vivam à custa dos outros. Ah, mas depois dos 70 anos, você capia uma roça o dia inteiro, é difícil. Claro que é. Eu vi ontem um vídeo na TV americana, na CBS, e um senhor de 90 anos, que trabalha no mercado, no supermercado, juntando os carrinhos que as pessoas deixam no estacionamento. Esse é o trabalho dele. 90 anos. Bertão, você não sabe o problema que eu tenho de coluna. Eu mal consigo ficar de pé o dia inteiro. Aliás, algumas horas. Gente, é lógico que eu entendo isso. Claro. Mas eu quero deixar claro para vocês aqui é que não vivam da mesma maneira que o povo de Tessalônica viveu. E se você tiver alguma dificuldade, alguma necessidade, nós temos o MAS na igreja, é para atender, em primeiro lugar, os domésticos da fé. O pessoal da nossa igreja, o nosso povo. Pode acontecer um dia de eu passar por uma dificuldade grande? Pode. Pode acontecer com qualquer um. Nós tivemos um irmão, gente, na nossa igreja, que ele caiu, que sofreu um golpe. Ele perdeu a aposentadoria dele. Foi parar lá em Goiás, inclusive. Goiânia. O ladrão transferiu a aposentadoria dele para Goiânia e ele está batalhando na justiça para conseguir pegar a aposentadoria dele de volta para ele. E esse período todo, ele está sem dinheiro nenhum. E aí, rapaz, como é que ele tem problema de coluna, sofre terrivelmente com problema de coluna. É uma pessoa maravilhosa, membro da nossa igreja. Só não vou citar o nome dele aqui porque ele não me deu autorização, eu não pedi autorização para ele. Mas é só para você saber. E o que a pessoa que a igreja tem que fazer numa situação dessa? Tem que dar a cesta básica pro cara. Ah, mas só a cesta básica? Não. Tem que ajudar ele a pagar a conta do celular dele, que é básico, planinho básico, simples, né? Mas tem que ajudar. Vai deixar o homem morrer a míngua lá e outra. Ele faz alguns serviços. Não vou dizer que é o serviço, senão você vai saber quem é. Mas a igreja tem que ajudar. E ele não quis, e ele com muita humildade, ele pediu ajuda. Mas não se encostou. Ele podia falar, parar para ficar esperando as pessoas trazer as coisas para ele, explicar a situação e, ó. Mas não, está trabalhando. Ah, mas ele é jovem? Não, ele é aposentado, para você ter uma ideia. Então, se é aposentado no Brasil, já tem mais de 58. Você começou a trabalhar com 13, 14, 12, 13 anos, ele tem mais de 58 para conseguir se aposentar na antiga. Se for na nova lei, ele tem mais de 60. Eu sei que ele tem mais de 60. Não sei quanto tempo ele se aposentou e nunca perguntei e também não me interessa. Estamos orando por ele, a igreja está ajudando, tá? Mas ele não se encostou. Continuando. E ele diz assim, não porque não tivemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Modelo. Já viu escrito em algum lugar assim? Não atarás a boca ao boi enquanto debulha? É por isso que nós cuidamos dos pastores, dos missionários, daqueles que são obreiros, da casa do Senhor. Mas o que Paulo está exemplificando aqui é que ninguém se encoste. Faça alguma coisa. Viva uma vida digna. Viva uma vida digna. Continuando. Claro. Ele continua dizendo assim, quando estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Percebe que está ligado ao versículo 6. E no grego ele começa com Kai. Pois.
Pois, versículo 11, ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Isso é um horror. Não, é só um comentário. Que comentário o quê? Não, mas é só uma observação. Não. Irmão, atitude. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Ajuda a corrigir. Ajuda a fazer a caminhar. A tais pessoas ordenamos e exortamos. Ordenar é uma coisa, exortar é outra. Exortar é ajudar a corrigir a rota. Não é ofensa e não é manifestação, gritaria, não. É orientação. No Senhor Jesus Cristo. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É no Senhor Jesus Cristo que eu ordeno, querido, para com essa vida de tranqueira e de vagabundagem. E exorto. Vá fazer alguma coisa produtiva para glorificar o nome do Senhor. Que trabalhem tranquilamente, comam o seu próprio pão. Eu me lembro de Paulo dizendo o seguinte: fui moço, agora sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão. Fui moço, agora sou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão. Vocês se lembram? Olhai para as aves dos céus, que não ceifam nem colhem, porém vosso Pai Celestial lhes dá todo alimento. Olhai para os lírios do campo, que não fiam nem tecem, porém nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Quanto mais vós, homens de pouca fé. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Nunca se cansem de fazer o bem. Eu sei que eu já passei do horário aqui, meus queridos. Só vou concluir. Se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. O próprio Senhor de paz lhe dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e dessa forma que escrevo. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E ele termina a carta, e terminamos aqui, 2 Tessalonicenses, estourando um pouquinho no horário. E a semana que vem, a gente começa falando de 1 Timóteo. Dúvidas, observações, por gentileza, objetivamente, para que a gente não estenda muito tempo. Eu sei que vocês já estão há 1 hora aí, olhando para uma telinha, alguns olhando para o celular. E eu entendo isso e respeito a tua atitude de perseverar até o fim. Pode falar, Foi auxiliadora. joia, Abre viu, o teu microfone, pastor? querida. Então, a Nessi Foi e depois a bênção, auxiliadora. foi bênção. E foi muito esclarecedor também, não só a parte de Tessalonicenses, como a parte anterior que o senhor falou. Eu achei muito interessante quando falou sobre o corpo glorificado. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso. É verdade, como é que a gente vai estar reinando aqui na Terra com o corpo glorificado, né? Eu amei a explicação. Muito obrigada, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu Ô, pastor, continuo na mesma, pastor. Não entendi nada desse negócio de vinda, de não vinda e tudo mais, mas eu continuo amando Jesus, esperando por ele do mesmo jeito. Foi maravilhosa. Eu não vou cortar, eu vou deixar isso gravado. Pastor, pastor, só um eu entrei um comentário, pouco. só um Pode falar. comentário, viu, pastor? Eu Pode não falar, Eduardo. concordo com o pastor que a gente 3 semanas estuda isso, não. Acho que precisa mais de 1 ano para estudar essa escatologia toda, viu? 3 semanas não dá. Concordo, querida. Concordo, sim. Difícil.
Quando que a sua aula já vai gravada, pastor? Que eu quero assistir para pegar o começo, que eu entrei atrasada hoje. Tá, eu vou mandar para todos vocês, tá? Inclusive você está no grupo que eu estou enviando, tá? Eu também Eu vou mandar queria o link de gravar. todas as aulas gravadas, ok? Tá bom. Obrigada. De nada. Eu também perdi tudo aqui no começo, deu uma pane aqui no meu celular. Ah, então tudo bem, Depois eu vai estar gravado, eu vou encaminhar para vocês, e vou deixar disponível também no aplicativo da igreja, ok? Mas eu vou mandar para vocês, especificamente para esse grupo que está aqui. Lógico, quem está assistindo a gravação, para mim fica difícil. Então, não dá para saber quem é, inclusive. Mas graças a Deus, tem um pessoal que está comentando, tá? Continue comentando, tá? Dá o seu joinha, tá? E se tiver alguma coisa que você não gostou, não entendeu, coloca lá no comentário e faz a pergunta que a gente está respondendo algumas perguntas. Tem coisa que não dá para explicar. Aí a gente fala, ó, olha a aula anterior, olha a aula, ou vê a explicação da irmã Maria Alice e por aí vai. Tá bom. Ok? Sim, pastor. Eu vou pedir para Eduardo, você pode agradecer a Deus por esse nosso encontro, por essa aula? Posso sim. Ó Senhor Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos enviou através do seu servo, Paizinho. Sabemos como é complexa a sua palavra, mas sabemos quão rica ela é e que o Senhor, através do seu Santo Espírito, deve levar a cada coração aqui a mensagem que o Senhor quer para a gente, o que o Senhor quer ensinar para a gente nesse dia, Senhor. Eu te louvo pela vida de cada irmã que está aqui, Senhor, por esse tempo que nós pudemos estar juntos em comunhão, estudando a tua palavra, que seja para a sua honra e a sua glória esse tempo. E te agradecemos também pelo pastor, Paizinho, que tem se dedicado tanto a trazer essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Abençoe-nos durante o restante dessa semana, esteja conosco, para que nós estejamos o tempo todo conectado a Ti, conectado à videira, como diz a Sua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém, Semana Jesus. abençoada, queridos. Amanhã nos encontramos. Amanhã tem ceia do Senhor no culto de quarta-feira, vai ser benção. Deus abençoe. Fiquem na Deus paz. abençoe. Boa Amém. semana. Tchau, tchau. Boa semana, gente. Ai, meu Deus. Aí. Irmã Lourdes, está me ouvindo? Sim, pastor. Estou ouvindo, sim. Querida, você levantou a mão e eu não. Foi acidental. Não, na realidade, foi acidental. Eu Ok, fui querida. dar um joinha, fazer um coraçãozinho. Ah, ok. Eu vi o coraçãozinho, sim. Amei também. Um abraço, Deus te um abençoe, beijo. querida. Fica na paz. Tchau.